Posteriormente à refrigeração, a primeira forma que a gente faz é o invase, ou seja, a gente vai invasar esse espermatozoide, esse sêmen, nessas palhetas, podem ser de 0,5 a 25 ml, aqui tá 2,5, mas é 25. Por exemplo, os ruminantes vão variar esse sistema de refrigeração de acordo com a espécie. Por exemplo, o ruminante vai de 3 horas de refrigeração a 5 graus Celsius. Os equinos 20 minutos a 5 e os suínos 1 hora a 17 graus Celsius. Como a gente viu anteriormente, os suínos eles contêm na sua membrana menor proporção de colesterol, que protege contra choque térmico. Por isso que a gente tem que manter numa temperatura um pouco maior, para evitar que a gente perca esse sêmen, né, por lesão na membrana. Já os cães de 45 minutos a 4 graus Celsius. Os equinos, por exemplo, a gente tem alguns containers, ou seja, caixas container ou caixas transportadoras que mantêm a temperatura. Nos containers, eles mantêm de 5 a 15 graus Celsius, de acordo com o gelo que eu coloco. E nas caixas a mesma coisa, tem caixa de 1 gelo e 2 gelos. 1 gelo mantém a 15 graus Celsius, 2 gelos a 5 graus Celsius. E aí eu consigo transportar para os aras, aquele local que vai utilizar esse sêmen. No bovino, a gente tem essa geladeirinha aqui, que é a geladeira mini tube, que também pode ser utilizada para suíno. Ela é uma geladeira mais tecnificada, que pode manter a 5 graus Celsius ou 17 graus Celsius para os suínos. Tá? Então, a 5 graus Celsius eu mantenho para o bovino, eu refrigerei, posteriormente eu tenho a congelação. A congelação do sêmen eu vou utilizar os mesmos diluentes. Tá? O mesmo diluente que eu refrigerei eu vou congelar. Então, esses diluentes eles vão ter o quê? Todos aqueles nutrientes essenciais para a manutenção do espermatozoide. Principalmente porque quando eu faço a congelação, tá? Eu vou preparar esse sêmen para quê? Para ele ser mantido há muitos anos no botijão. Se eu quiser utilizar daqui 10, 20 anos, ele vai estar armazenado, desde que eu não diminua a quantidade de nitrogênio, né? O volume de nitrogênio. Porque se eu deixar essas amostras sem congelação adequada, a quantidade de nitrogênio do botijão adequada, eu perco as minhas amostras. O suíno, como a gente já comentou, é um animal sensível, então devido a essa constituição de membrana. Então, quando eu submeto a altas temperaturas, ele não consegue refrigerar, congelar, por causa dessa menor proteção da membrana. Então, o que eu quis dizer com essa proteção de membrana? Eu coloquei essa fotinha do espermatozoide aqui só para mostrar para vocês. O espermatozoide ele tem a cabeça e a cauda, que é o que a gente chama de flagelo, que é vamos dizer, a cauda do animal que movimenta todo o espermatozoide. Na cabeça a gente contém o núcleo, que é o que contém o DNA que vai passar as mensagens, né, transmitir o DNA para progênie, né? E aí todo o espermatozoide é revestido por membrana. Caso haja qualquer alteração nessa membrana, eu lesiono essa célula e eu tenho uma perda da qualidade. E aí possivelmente eu não vou conseguir ter a fertilização. O congelamento, que eu posso armazenar no botijão de nitrogênio. E outra biotecnologia que a gente tem é a inseminação artificial. Então, fiz a colheita, diluí, eu vou preparar esse sêmen para ser inseminado. Então, basicamente, o que acontece? O espermatozoide está apto para encontrar o ovócito. Outra biotecnologia que a gente tem hoje é a sexagem. A sexagem, eu consigo separar os espermatozoides machos e fêmeas por meio do quê? Dentro desse equipamento, ele vai localizar o espermatozoide por meio de ondas de laser, né? Ele vai identificar aquele que emite mais luz ou menos luz e separa o macho da fêmea. É isso que acontece aqui dentro desse equipamento. Então, ele vai ejetar para dentro do equipamento a amostra de sêmen que eu coloquei. Vocês podem ver que a gente coloca aqui, ó, nesse lugarzinho. Ele vai ejetar para dentro do equipamento e aí ele vai passar um laser sobre essas amostras. O X, que é a fêmea, ele emite mais luz e ele é uma célula espermática mais densa. Então, quando o laser passa e identifica uma maior frequência de luz, ele já separa a fêmea para um lado e o macho para o outro. É dessa forma que ocorre a sexagem. Aí a gente faz o invase naquelas palhetas e depois faz a congelação. Outra biotecnologia também não menos importante, bastante utilizada hoje, é a inseminação artificial em tempo fixo. A inseminação artificial em tempo fixo é basicamente o que? O protocolo, que é a utilização de hormônio. Eu faço a implantação de dispositivo intravaginal. Posteriormente, alguns dias eu faço a retirada e já faço a inseminação. Um dos grandes entraves na IATF é animais muito magros, porque eles não respondem tão bem ao sistema hormonal. O tipo de hormônio, o dia de inseminação, o tipo de implante que eu vou utilizar vai variar de protocolo para protocolo. Tem protocolos, por exemplo, de 10 dias, protocolos de 11 dias. Então, por exemplo, tem protocolos que no dia 0 eu faço valerato de estradiol mais um novo hormônio, ou seja, um tipo de hormônio, ou o GnRH, coloco o implante de progesterona,
No dia 7, eu aplico a prostaglandina, ou seja, eu vou regredir todos os folículos e iniciar uma nova onda. 48 horas eu aplico o GNRH, ou seja, aquela onda que desenvolveu, ela vai crescer e vai maturar. E com 16 horas, eu faço o que? A inseminação, que é no dia 10. Então, 16 horas eu consigo pegar o momento exato da ovulação. Então, esses tipos de protocolos vão variar de acordo com as empresas que a gente faz a administração, ou aquele veterinário que está dando assistência na propriedade, tá? Então vai variar muito de acordo. Por exemplo, a gente tem os dispositivos Crestar, o Cider. Hoje, muita gente hoje não utiliza mais o GNRH, porque diz que ele já não responde tão bem, principalmente vacas magras. Já utiliza mais o benzoato de estradiol ou o valerato de estradiol, que são hormônios que tem um aumento da quantidade de estrogênio, que vai aumentar o cio, vai aumentar a onda. Então vai variar de acordo com a espécie, certo? Quando que eu posso fazer um novo protocolo? Fiz o protocolo, não deu certo, daqui 30 a 45 dias. E eu vou reincronizar esse animal antes do diagnóstico de gestação. Eu posso fazer por meio de inseminação convencional ou em IATF, tá? E, consequentemente, eu fiz a ressincronização de 21 em 21 dias. Esse animal aí vai estar apresentando o cio novamente, tá? Então, gente, com relação à reprodução animal, é isso que eu tinha que comentar com vocês. Foi um pouco rápido, porque tinha muita coisa para falar, para não ficar em vídeos muito grandes para cansar vocês aí, tá? Eu tentei reduzir o máximo possível, mas é isso que a gente tem que falar sobre reprodução. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, tá? Muito obrigada a todos, bom final de semana. E qualquer coisa, estou aqui online no WhatsApp à disposição, tá bom? Um abraço a todos.